Meu caro biólogo, minha cara bióloga, seja muito bem-vindo à disciplina de Biologia. Você que está aí se preparando para se tornar um biólogo da Sanepar, e estou com a missão, de ajudá-lo então a revisar os principais tópicos relacionados ao cargo, especificamente aquilo que o edital está cobrando. Eu me chamo Wellington Augusto Gomes, sou biólogo de formação, tenho pós-graduação em zoologia e atualmente sou mestrando em geologia exploratória pela UFPR. E vamos ter aí 10 aulas muito prazerosas para que a gente possa revisar esse conteúdo, a fim de que você possa estar 100% para fazer então a prova da Sanepar. Vamos lá então para a primeira aula de hoje. Nós trouxemos aqui como conteúdo então o tema dinâmica populacional, conceito de ecologia e que com certeza aí vai aparecer nessa avaliação alguma coisinha ou outra. Quando a gente pensa em dinâmica populacional, é muito importante a gente entender primeiramente o tópico, o conceito de população propriamente dita. Quando nós falamos em população, nós estamos nos referindo àquele grupo de organismos que são da mesma espécie e que vão estar aí vivendo em uma determinada área geográfica com uma alta probabilidade de haver cruzamentos entre si. E essa dinâmica populacional em si, ela está muito relacionada à questão da densidade populacional. Então, a densidade populacional, ela é regrada a partir de fatores que vão fazer com que o tamanho numérico dessa população, então, seja influenciado, seja afetado. Nós temos aí 4 fatores, como você está vendo, que são fatores que 2 deles aumentam a densidade populacional, enquanto os 2 irão diminuir esse valor numérico da população. Então, a taxa de natalidade, cujo símbolo é TN, somada à taxa de imigração, juntos são fatores então que eles aumentam a densidade populacional. Já os fatores que vão diminuir essa densidade populacional são os fatores de mortalidade e de emigração, propriamente dito. Então, quando você tem uma taxa de natalidade somada com uma taxa de imigração dentro dessa população igualada à taxa de mortalidade e taxa de emigração, significa que nós temos então um sistema de estabilidade ecológica. É uma população estável dentro do ambiente. Qualquer alteração dentro desse ecossistema, dessa lógica, uma diferença, se você tiver mais números de entradas do que de saídas, isso já é o suficiente para provocar uma desestruturação ecológica. Ou o contrário também é real. Se tivermos uma taxa de mortalidade e de emigração muito elevada, consequentemente essa população também não apresentará estabilidade no ambiente, certo? Então esse é um tópico muito importante. Vamos lá, para o próximo tópico então. Quando a gente fala em densidade populacional, também estamos falando a respeito do quanto aquele ambiente tem capacidade de suportar aquele grupo de organismos, aquelas populações ali presentes. E quando a gente fala em capacidade de suporte do ambiente, nós estamos falando então do símbolo K. Ele é o que representa essa capacidade de suporte para o ambiente. Ele corresponde à densidade máxima suportada então dentro de um ecossistema. Com relação a isso, nós vamos ter 2 tipos de crescimentos aí relacionados aos organismos. Alguns organismos vão apresentar um crescimento do tipo exponencial. Olha só o nome, já está falando que está havendo um crescimento logaritmo. Então, é aquela população que aumenta sem limites, ultrapassando inclusive a capacidade de suporte do ambiente. Um exemplo, população humana. População humana é um caso, a gente pega aí desde o século aí 15 em diante, onde a população ela teve um crescimento exacerbado. Hoje nós estamos chegando aí a 8 bilhões já de seres humanos no planeta. O que representa então esse gráfico de crescimento exponencial? Bateu o olho e viu um gráficozinho lá na prova, se tiver uma curva em formato de J, está falando de um crescimento exponencial. Olha aí, sem limites. Agora, crescimento logístico ou crescimento sigmoidal. Esse é um crescimento que está relacionado então àqueles organismos que crescem rapidamente no início, porém, conforme o tempo vai passando, o ambiente tem aí o seu fator limitante, o ambiente limita o crescimento dessa população.
e aí atinge o nível máximo de organismos que poderia chegar, que o ambiente suporta. Então essa característica são daqueles organismos ou daquelas populações onde a gente vai ter aí a curva em formato de S. Por isso que é chamado então de crescimento sigmoidal. Note lá no gráfico. Então você pode ver que tem um crescimento rápido no início, porém chega uma hora em que a capacidade de suporte do ambiente ela vai ser um fator limitante para esse caso, então, certo? Então, como nós estávamos falando sobre capacidade de suporte do ambiente, nós vamos ter aí dois tipos de organismos, de acordo com o comportamento desses organismos e a quantidade de energia que eles gastam em seu desenvolvimento. Nós temos os organismos R, estrategistas, e existem os organismos K, estrategistas. Falando a respeito dos organismos R, estrategistas, são aquelas criaturas, aqueles seres cuja estratégia reprodutiva e sua estratégia de desenvolvimento, de crescimento, ela está baseada em colonizar, por exemplo, ambientes instáveis. Esses organismos são excelentes colonizadores de novos ambientes. Você pega, por exemplo, uma sucessão ecológica, eles são os primeiros seres a se instalarem logo nesse ambiente, um ambiente ainda inóspito, muitas vezes, à vida. São organismos que se multiplicam rapidamente no ambiente. Então, aqui a questão não é a qualidade dessa prole, aqui a questão é a quantidade. Então eles se multiplicam rapidamente, uma alta quantidade de descendentes, uma prole muito elevada, e aí, claro, muitos deles acabam morrendo, não resistindo às variações do ambiente, porém, uma certa quantidade da prole vai continuar. E isso é uma estratégia muito interessante. O cuidado parental também ele é mínimo, muitas vezes, dependendo da espécie, próximo a zero. Então a gente tem ali alguns organismos aquáticos que são organismos R estrategistas. Então, por exemplo, ali, os rotíferos, os cladóceros, né, as famosas pulgas de água ou as larvas cercárias do Schistosoma monzoni, são exemplos, então, de criaturas que utilizam esse tipo de aspecto estrategista de capacidade do ambiente, certo? O que acontece? Essas criaturas, note que são organismos muitas vezes microscópicos, o tamanho não é tão relevante aqui dentro do processo. Isso diferencia-se muito em relação aos organismos K estrategistas. Esses organismos, eles têm então o ambiente e a sua capacidade de suporte como um fator limitante ao seu crescimento. Por exemplo, para essas criaturas, o ambiente estar estável é extremamente importante. Eles necessitam de um ambiente tranquilo, um ambiente seguro, que não tenha muitas variações de pH, temperatura e todas as demais variáveis que um ecossistema possa ter, porque eles têm uma taxa reprodutiva aí, baixa. Isso já quer dizer que o número de indivíduos da prole então não vai ser tão elevado e o seu desenvolvimento então ele vai ser mais lento, um tamanho corporal vai ser maior do que os R estrategistas, então eles aplicam muita energia metabólica nesse sentido. E essa energia, então, ela vai ser gasta muito nessa questão do cuidado parental. Ali nós temos, então, alguns organismos que são K estrategistas. Veja lá, o peixe dourado, Salminus brasiliensis, e nós temos também o pintado, o famoso peixe aí brasileiro, né, o Pseudoplatystoma coruscans, que são dois organismos. Então, note, tamanho corporal já maior em relação aos organismos de ecossistemas aquáticos. Então, dá uma olhada nessa tabela, que ela apresenta para nós as principais diferenças entre as estratégias reprodutivas e desenvolvimento dessas espécies. Em relação ao habitat, organismos R estrategistas, colonizadores de ambiente instável, já organismos K estrategistas, colonizadores de ambientes estáveis. Regulação populacional, uma densidade independente, aqui não tem como você saber como que está a questão da flutuação populacional. Elas são flutuações constantes, muitas vezes um número elevado de organismos e muitas vezes um número reduzido de organismos ali presentes. Nos K estrategistas, olha lá, estável, próxima à capacidade de suporte desse ambiente. A prole é uma prole grande para os R estrategistas, tamanhos reduzidos e pequenos, enquanto para os K estrategistas nós vamos ter então poucos indivíduos representantes na prole, porém com tamanhos grandes. Sobrevivência da prole. Agora, a sobrevivência para R estrategistas é uma sobrevivência baixa, enquanto para os K estrategistas uma sobrevivência alta. Ok? Cuidado parental, raro,
No caso dos R estrategistas, são poucas espécies, de fato, que vão ter ali cuidado parental, que vão demandar energia nesse caso. Porém, no caso dos K estrategistas, o cuidado parental ele é bem presente, ok? Eventos reprodutivos. O R estrategista é aquele organismo que tem poucos eventos reprodutivos. Então, geralmente, ele investe muita energia em um determinado tempo da sua vida, vai aí ter uma grande produção de prole, porém, é uma única vez, ou se retornar uma segunda ou terceira vez no máximo. Já os K estrategistas, como produzem pouca prole, ao mesmo tempo tem vários eventos reprodutivos ao longo da sua história de vida. Okay? Fatores biológicos de modelagem de uma comunidade. Então a gente tem aí os fatores relacionados tanto a interações seres vivos com outros seres vivos, como interações seres vivos com o próprio ambiente. Quando a gente fala de interações do nível biológico, nós vamos ter aquelas interações do tipo intraespecíficas e das interações interespecíficas. O que diferencia uma outra? Vamos lá. Intra significa que são relações ecológicas que ocorrem entre organismos da mesma espécie. Então, por exemplo, um canibalismo, um aspecto de competição ali por recursos, parceiros, ou até mesmo o estabelecimento de uma sociedade onde eles compartilham ali seus afazeres, né? Já as interações interespecíficas significam que são aquelas interações entre organismos de espécies diferentes. E aí a gente tem várias categorias, né? Nós temos a predação, nós temos a competição, a herbivoria, parasitismo, amensalismo e tantas outras. Vamos destacar aqui a competição biológica, então. Esse foi um princípio criado pelo pesquisador G.F. Gause em 1934. Ele determinou, então, o princípio da exclusão competitiva. O que refere-se a esse princípio? Então, quando você tem duas espécies vivendo no mesmo ambiente e tendo uma sobreposição de nichos, ou seja, eles estão aí em competição por algum fator, seja um nutriente ou seja outro fator ambiental, o que vai acontecer é que vai chegar uma hora em que uma dessas espécies tende a ser excluída desse ecossistema, desse ambiente. Essa exclusão pode acontecer ou pela extinção dessa espécie, ou ela simplesmente vai ter que buscar um outro território para colonizar. Como que ele descobriu isso, então? Foi ali através do experimento com protozoários do gênero Paramecium. Então ele criou 3 colônias diferentes, 3 grupos testes. No primeiro grupo teste, uma cultura, então, onde ele isolou o Paramecium aurelia sozinho, e ele teve um crescimento do tipo ali, ó, K estrategista. Na outra cultura, foi o Paramecium caudatum, também teve um crescimento normal dentro ali do suporte do ambiente, capacidade de suporte. Porém, quando eles estavam na mesma cultura, essas duas espécies, então, elas tiveram sobreposição de nichos e por isso que elas acabaram, então, tendo o princípio da exclusão aplicado. Note que o Paramecium aurelia, ele sobrevive em detrimento da inativação, da extinção, nesse caso desse ambiente, do Paramecium caudatum. Isso é o princípio de competição biológica e de exclusão competitiva. E a cascata trófica? Cascata trófica é tema recorrente em provas da Sanepar. Últimos concursos caiu bastantes questões aí a respeito de cascata trófica. O que é isso? É aquela perturbação que pode ser promovida dentro de uma cadeia ou de uma teia alimentar, a fim de que você possa ter um crescimento indireto de uma determinada população. Então você quer, por exemplo, um crescimento de herbívoros. Então você vai fazer ali um aumento de nutrientes, a fim de que os produtores possam receber mais nutrientes, possam proliferar em maior quantidade, aumentar a sua densidade, consequentemente, então, essa capacidade de suporte foi aumentada, e assim você também vai ter uma consequência no estilo muito efeito dominó, fazendo com que os herbívoros cresçam. O contrário também pode ser utilizado. Se eu aumento a quantidade, então, de carnívoros dentro de um ecossistema, eu posso criar, então, uma cascata trófica a fim de reduzir indiretamente o número de herbívoros, porque eles vão se alimentar e vão acabar afetando aí o crescimento populacional. Para esse caso, nós temos, então, 2 grupos de manejos que são muito importantes na questão da cascata trófica. É o manejo top-down e o manejo bottom-up. Vamos lá, manejo top-down. Na tradução, significa aquele manejo que é feito de cima para baixo em uma cadeia alimentar. Nesse caso, então,
Você pode, por exemplo, aumentar o número de predadores em um ecossistema, a fim de que indiretamente você afete o crescimento da produção primária, ou até mesmo da questão ali do número de herbívoros ser reduzido. Já o manejo bottom-up é aquele manejo que a intervenção na cadeia trófica ela se baseia no sistema de baixo para cima. Então, nesse caso, você pode aumentar o número de nutrientes disponíveis para os produtores, e esses produtores, então, eles vão aumentar em densidade. Consequentemente, você também pode ter um aumento de herbívoros e assim sucessivamente, uma cascata trófica, então. Bom, o que as pesquisas têm indicado como melhores métodos? O manejo top-down ele é um pouco inseguro e muitas vezes você não tem o controle absoluto da situação, podendo ter efeitos negativos e adversos dentro de um ecossistema. O manejo bottom-up, por outro lado, tem sido mais aconselhado por ser mais fácil o controle dentro do sistema. Então dá uma olhada ali, nós temos uma teia alimentar aquática, nutrientes que vão ser passados aos produtores primários, fitoplâncton. Aí nós temos então os consumidores primários, zooplâncton, crustáceos herbívoros, que vão servir de alimento então, para os peixes planctívoros, que são outros consumidores, nesse caso já de nível secundário, e termina ali então com os consumidores finais, os peixes predadores. Então, por exemplo, no manejo top-down, de cima para baixo, você primeiro vai fazer a investida nos peixes predadores, então, sei lá, você quer causar um aumento do zooplâncton. Como que você pode aumentar o zooplâncton num manejo top-down? Basta você aumentar o número de peixes predadores. Como assim? Porque se você aumenta o número de peixes predadores, eles vão, consequentemente, se alimentar desses peixes planctívoros e, consequentemente, o zooplâncton, não tendo ali o seu predador, vai ter a sua densidade populacional aumentada, porque lembra que a capacidade de suporte do ambiente, então, ela mudou ali a linha, ela subiu essa capacidade. Já não tem a predação tão presente como um fator limitante. Já no manejo bottom-up, nesse caso, o manejo bottom-up, nós podemos utilizar ali o conceito de baixo para cima. Então, eu aumento o número de nutrientes para que eu tenha um fitoplâncton maior em densidade e, consequentemente, eu também possa aumentar a densidade populacional das demais colunas da cadeia trófica. Então vamos dar uma olhada aqui em exercícios que já caíram em provas de concurso para biólogo. Dá uma olhada aí nesse exercício da banca UFPR 2006, biólogo para Sanepar, era a vaga, e o exercício caiu assim: a forma e o ritmo do crescimento populacional representam importantes aspectos adaptativos da espécie ao meio em que ela vive. Com relação às formas de crescimento populacional, assinale a alternativa correta. Letra A. O crescimento exponencial caracteriza-se por ser rápido no início, diminuindo à medida que a população aumenta. E aí, o que você acha? Essa afirmativa está incorreta. Vamos lá, o crescimento exponencial, ele não é rápido só no início. Ele é um crescimento, como o nome diz, logaritmo, exponencial. Tem aí um crescimento rápido no início, no meio e no fim também. Então, essa característica que está mencionada na alternativa A, ela é uma característica de quem tem crescimento sigmoidal. Letra B. Nas populações de crescimento logístico ou sigmoidal, o principal fator de controle populacional é a mortalidade. Olha, eu sei que muitos aí marcariam a letra B nesse exercício, porém está incorreto. O que é de fato o fator limitante para uma população de crescimento logístico, aquela população de crescimento S? Nesse caso, nós temos aí o fator limitante, a capacidade de suporte do ambiente. É ele que limita o crescimento populacional. Letra C. Em todos os ecossistemas estão presentes, de forma indistinta, tanto as populações com crescimento exponencial quanto as com crescimento logístico. Ei, meu amigo, dá uma olhada no seguinte. Quando a gente fala de crescimento exponencial, nós estamos falando de uma espécie que ela tem aí um sistema R estrategista. E elas são excelentes colonizadoras do ambiente. E se aplica de fato em todos os ecossistemas, elas podem estar ecossistemas estáveis e instáveis. Porém, quando a gente aplica esse mesmo conceito a espécies K estrategistas, não tem como, elas estão limitadas a ambientes que são estáveis, ecologicamente falando.
Então, letra C está errada. Letra D, no crescimento logístico, a taxa de crescimento está associada à densidade populacional, o que caracteriza como modelo densidade dependente. Aqui está a nossa afirmação correta. Então perceba, crescimento logístico, aquele crescimento K-estrategista. A taxa de crescimento ela tem que estar relacionada com a questão do número de nutrientes, da capacidade de suporte que aquele ambiente tem. Enquanto a letra E diz que no crescimento exponencial, a taxa instantânea de crescimento varia de acordo com a população. Na verdade, é um crescimento sempre alto, elevado. Não tem essa questão de variação, né? É sempre uma prole muito elevada. Então está aí a nossa afirmação correta, letra B. Então, próximo exercício, nós vamos então agora para outra questão que também cobrou os mesmos aspectos aí, ó, de ecologia na mesma prova. Observe abaixo as 3 pirâmides etárias da população A, B e C. Assinale a alternativa correta. Então, ó, bate um olho aí nessas figuras e já tenta responder para mim qual é a população que apresenta estabilidade. Lembra o que é estabilidade dentro de um ecossistema? Taxa de natalidade mais taxa de imigração igual a taxa de mortalidade mais taxa de emigração. Isso é equilíbrio, isso é estabilidade. Não podemos ter um grande número de imigração e nascimentos e um baixo número de mortalidade e um baixo número de emigração. É sempre importante ter ali o equilíbrio. Então, a letra A, a população A encontra-se em equilíbrio, com a natalidade sendo compensada pela mortalidade. Rapaz, não tem como marcar uma questão como essa, né? A letra A está extremamente incorreta. Dá uma olhada lá como que está a pirâmide. Nós temos uma alta taxa de natalidade e uma bem reduzida taxa de mortalidade. População desestruturada. Letra B. A população B representa uma população K-estrategista. Dá uma olhada ali na figura. Quando a gente tem o início, uma natalidade, os nascimentos de uma população K-estrategista, é aquela população que ela cresce em grande quantidade no início. E conforme o tempo vai passando, essa quantidade vai reduzindo até que ela chegue a um equilíbrio. Note que nós temos ali as barras iniciais, ou principalmente a barra inicial ali menor do que as demais barras subsequentes. Então, incorreta a letra B. Letra C. A população C está controlada quanto ao crescimento, não correndo risco de desestruturação. Cara, natalidade baixa e alta mortalidade. Está morrendo muitos organismos dessa população. A densidade está sendo muito afetada. Essa é uma população que tende à extinção em pouco tempo. Letra D. A única população estável por essa análise é a B. Então nós temos ali, consequentemente, pode perceber que a taxa de natalidade e mortalidade elas se equiparam. E vamos analisar a letra E. Está incorreta, mas só para a gente então dar aquela revisada. O crescimento da população C deve estar sofrendo influência do aumento na densidade populacional. Então, embora a figura pareça que está havendo um crescimento, lembre-se que a barra inicial ela é a barra maior e quando ela está com uma alta taxa de natalidade. Porém, ali ao contrário, a barrinha inicial é uma barrinha pequenininha, natalidade baixíssima, na verdade, ali, e uma alta taxa de mortalidade. Isso vai trazer uma grave desestruturação populacional aí. Então, essa questão alternativa era a letra D. Próximo exercício, Banca VUNESP 2022. Cobrou o assunto espécies R estrategistas. Vamos dar uma olhada ali. Espécies R estrategistas são espécies cuja estratégia de vida, denominada estratégia R, está associada a modelos e equações que determinam o crescimento da população. Assinale a alternativa correta em relação a essas espécies R. Vamos corrigir de baixo para cima. Vamos começar lá pela letra E. E ela diz assim, ó, estas espécies apareceram muitas vezes associadas às fases finais da sucessão ecológica, pois não são bons colonizadores, mas possuem capacidade para competir contra outras espécies. Vamos lá, espécies R estrategistas são os excelentes colonizadores de ambientes instáveis. E eles certamente não aparecem nas fases finais da sucessão ecológica, eles estão nas fases iniciais. A gente pega, por exemplo, uma sucessão ecológica primária, nós vamos ter ali os líquens, os musgos colonizando esses ambientes. E essas espécies geralmente são espécies R estrategistas.
Então a letra E não está correta em relação a isso. Letra D, apresentam uma estratégia de vida centrada na produção elevada de descendentes, cuidados parentais intensos, maximizando os custos de manutenção da sobrevivência. Olha aí, espécies R estrategistas, elas investem em energia em quantidade. Aqui a questão não é qualidade da prole, mas sim quantidade. Então isso está certo, porém não existe cuidado parental intenso. Esses cuidados parentais eles são praticamente anulados, quase mínimos. Letra C. A espécie R estrategistas apresentam baixa capacidade de dispersão, assim como um mecanismo de escape não muito eficaz. Veja, espécies R estrategistas são aquelas espécies que têm alta capacidade de dispersão. Errado a letra C só por isso. Letra B. As principais características que se podem associar a estas espécies são grande tamanho, alta complexidade de descendentes, lento crescimento e maturação sexual. Só faltou colocar a espécie K, estrategista, aquela espécie que trabalha dentro do limite, que suporta ali o ambiente onde ela vive. E vamos então para a nossa afirmação verídica, a letra A. Os cuidados parentais são praticamente inexistentes para espécies R estrategistas. O comportamento da descendência baseia-se nos seus genes, instintos genéticos que já vêm associados a eles. Então não tem aquela tradição cultural do progenitor passando essas informações hereditárias, culturalmente falando, para a sua descendência, e não em conhecimentos recebidos a partir dos seus progenitores. Então fechou aí, essa é a alternativa correta. Olha aí outra questão, outra atividade, também cobrando tópicos em ecologia. As figuras a seguir apresentam o resultado de um experimento realizado com duas espécies de protozoários, Paramecium aurelia e Paramecium caudatum. Quando colocadas em ambientes separados, A e B, ambas as espécies prosperaram. Ou seja, aquele conceito de que elas têm capacidade de sobreviverem sozinhas. Porém, quando estão no mesmo ambiente, colocadas juntas, ocorre um fenômeno. Esse fenômeno é da exclusão competitiva. Dá uma olhada no gráfico. Uma espécie sobressaiu em detrimento da outra. Isso foi proposto por Gauss, então, princípio da exclusão competitiva. E para a gente finalizar, uma teia representa as ligações tróficas de consumo numa comunidade e é um importante fator para a compreensão da dinâmica dessa comunidade e do seu manejo. Observe a teia abaixo e considere as afirmativas apresentadas a seguir. Então a gente tem ali uma teia alimentar, característica de um ecossistema aquático, e aí nós temos as 4 afirmações. Vamos lá, afirmação 1. O manejo da comunidade pode ser feito com a manipulação de qualquer um dos seus componentes. E aí, o que você acha? Essa é uma afirmação correta. Lembra que nós temos 2 manejos, manejo top-down e manejo bottom-up. Esses 2 manejos podem ser aplicados então. Então, top-down pode ser aplicado nos peixes, pode ser aplicado no zooplâncton, sempre de cima para baixo. O manejo bottom-up pode ser aplicado nos fitoplânctons, nos nutrientes desse ecossistema, de baixo para cima. Então, qualquer componente desse ecossistema pode ser aí utilizado como a comunidade a ser feita essa influência, esse manejo, essa manipulação. Número 2. Nessa teia, o manejo top-down pode ser feito com o controle do fitoplâncton. Vamos lá, manejo top-down, não é de cima para baixo. Então, esse manejo ele começa pelos componentes mais elevados de uma teia alimentar. Então, são os predadores e não pelos produtores. Então, nesse caso, número 2 incorreta. Número 3. Nessa teia, o manejo bottom-up pode ser feito com o controle dos peixes planctófagos. Está vendo que as 2 afirmações aí elas são contraditórias, né? Então, a número 3 também está incorreta. O bottom-up deveria ser feito na comunidade fitoplanctônica. E o número 4. A quantidade de zooplâncton de grande porte deve aumentar com a diminuição na densidade dos peixes ou com o aumento do fitoplâncton. Correto, isso aqui é um manejo indireto. Você faz com que o fitoplâncton aumente de volume, consequentemente, a tendência é que o zooplâncton aumente, porque vai ter mais alimento, mais nutrientes disponíveis. A mesma coisa se a gente aumentar os peixes planctófagos, aumenta a quantidade de peixes, aumenta a sua densidade, e, consequentemente, eles vão se alimentar muito mais de zooplânctons de grande porte e também vai provocar ali a redução, nesse caso, né, da densidade desses organismos. Então, quais são as afirmações verídicas? Letra E, somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. Então,
Então a gente finaliza essa primeira aula falando sobre dinâmica populacional. Obrigado pela tua participação, vou deixar um material ali de apoio, você acessa, vê alguns exercícios que eu disponibilizei lá, tem outros além desse, e treinar esse assunto, que certamente vai cair na sua prova.